Irmãos, uma alegria poder compartilhar a palavra com vocês nessa noite. O tema da nossa mensagem é: não me contaram sobre o sofrimento. É verdade que falar sobre sofrimento é sempre muito polêmico, muito controverso, especialmente quando nós entendemos que há um Deus soberano sobre a terra. Às vezes há controvérsias nesse sentido. Muitos pregam uma palavra apenas de prosperidade, de que tudo vai dar certo, mas na prática nós sabemos que não é bem assim. Existem os reveses na nossa vida, existem as frustrações, as enfermidades, os dias maus, e eles são muitos. Afinal de contas, por que sofremos? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sendo assim guiados pela palavra do Senhor. O resumo daquilo que nós queremos propor aqui pelo texto da palavra é que Deus deseja ser glorificado em nós, à medida que participamos dos sofrimentos de Cristo. Para nos guiar nessa reflexão, convido os irmãos a abrirem comigo 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 e 2. 1 Pedro 4, versículo 1 e 2. 1 Pedro 4, 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te adoramos e te bendizemos. Como é bom cantar louvores ao Senhor, como é bom estar diante do Senhor, ó Pai, sabedores de que a Tua palavra é viva, eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra no nosso coração. Muito obrigado pela certeza de que ela não volta vazia, mas cumpre os seus eternos propósitos. Que os teus propósitos, ó Pai, que não podem falhar, se cumpram sobre a nossa vida nessa noite. Senhor, ministre, continue ministrando a nossa vida, possamos sair daqui amando mais o Senhor Jesus, mais comprometidos com o Teu reino. É o desejo do nosso coração, é a nossa oração, e desde já te louvamos, porque o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja o Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus deseja ser glorificado em nós, à medida que participamos dos sofrimentos de Jesus. Então, por que sofremos? 3 razões que eu gostaria de propor diante do texto, não apenas do versículo 1 e 2, mas de outros versículos do capítulo 4 também. Primeiro, nós sofremos porque Cristo sofreu. Puro e simples, deste jeito, nós sofremos porque Cristo sofreu. Primeira parte do versículo 1 diz: Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Outras versões substituem a conjunção aí, ora, por portanto, claramente ligando aquilo que foi dito anteriormente no capítulo 3. Na realidade, não apenas no capítulo 3, mas a epístola de Pedro, de uma forma geral, a primeira epístola, Pedro está encorajando os seus leitores, crentes de vários lugares que estavam sendo severamente perseguidos, a perseverarem na sua confiança em Deus, apesar dos sofrimentos. Por isso Pedro fala muito sobre os sofrimentos. Pedro identifica os seus leitores como peregrinos e forasteiros nesse mundo, pessoas que estão de passagem porque pertencem à pátria celestial e que enquanto estão de passagem nessa vida, tem que enfrentar muitos sofrimentos. E diante dessa perspectiva de que somos peregrinos e forasteiros, Pedro também desenvolve a questão do sofrimento, nos desafiando então a encará-lo numa perspectiva não terrena, mas eterna, uma perspectiva celestial. E no capítulo 3, que essa expressão portanto, ora, se refere, Pedro está ali falando dos sofrimentos, mas também culminando assim nos sofrimentos de Cristo. Pedro está encorajando os seus leitores a
permanecerem firmes, mesmo no meio dos sofrimentos, porque também Cristo sofreu. Pedro eleva os olhos dos seus leitores para o Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 3, verso 17 e 18, diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Em outras palavras, Pedro está dizendo aqui, Pedro está trabalhando esse conceito: no meio dos sofrimentos, elevem os olhos para Jesus, em paralelo com o que disse o autor aos Hebreus: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós encaramos os sofrimentos olhando para Jesus. Nós sabemos que nós estamos nos identificando com Jesus como seus discípulos, como seus seguidores. Se perseguiram o Senhor, também nós vamos ser perseguidos. O servo não é maior do que o seu Senhor, como disse o próprio Senhor Jesus: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E o texto continua dizendo: armai-vos também vós mesmos do mesmo pensamento. Interessante que essa expressão armai-vos, ela só aparece aqui no Novo Testamento, e ela se refere à preparação que um soldado tinha para a batalha, no sentido de se equipar para a batalha, colocar todos aqueles instrumentos de guerra, a sua armadura, tomar o seu escudo, capacete, se cingir com aquela peça que vai embaixo da armadura, a sua espada. Então é a isto que se refere o termo se armar, é se preparar para a batalha. Então esse termo é emprestado desse uso militar, para se referir a como nós devemos encarar a vida. Nós devemos nos armar e nos equipar também deste pensamento, com essa mesma atitude de Jesus. Nós também devemos estar abertos e dispostos a encarar os sofrimentos, assim como Cristo também os encarou. Muito interessante isso, de enfrentar os sofrimentos propostos com paciência, com longanimidade, confiando em Deus, da mesma forma que Jesus fez. Interessante que quando olhamos para a vida de Jesus, não foi o sofrimento que pegou Jesus desprevenido. Interessante que Jesus, ele vai dizer em João 10, falando sobre a sua vida, que ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho poder para dá-la e para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Em outras palavras, não foi o sofrimento que pegou Cristo de surpresa, mas Cristo se entregou ao sofrimento. Em outras palavras, tenham em vocês a mesma atitude que houve também em Cristo. Se disponha a se sacrificar, como nós vamos ver diante do texto. Se disponha a sofrer para a glória de Deus e por amor ao próximo. Armem-se, se preparem com a mesma disposição que houve também em Jesus, de saber que a vida boa não é esta. Não vivam como se esta fosse a vida boa, pelo contrário, armem-se com o mesmo pensamento de Jesus, de tomar o caminho da cruz, como aquela ovelha muda que vai para o matadouro, como servo sofredor. Se preparem, em outras palavras, não sejam pegos desprevenidos, mas a semelhança de Jesus, tomem o caminho, tomem o mesmo caminho do Senhor, estejam dispostos a se sacrificar para a glória do Senhor. Deus deseja ser glorificado em nós, à medida que participamos dos sofrimentos de Jesus. Nós sofremos porque Cristo sofreu. Fomos chamados para isto. Veja 1 Pedro ainda no capítulo 2, verso 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, falando de sofrimento, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ora, se Cristo, sendo santo,
aquele que não pecou, nem dolo algum se achou na sua boca, se ele sofreu, o que dirá de nós, amados, que somos pecadores? Por acaso somos indignos de sofrer? Pelo contrário, a semelhança do nosso Mestre, nós seguiremos as mesmas pegadas. Nós estamos criando uma identificação com Jesus à medida que sofremos, à medida que caminhamos nessa vida penosa, como peregrinos e forasteiros. Essa não é a vida boa, e Jesus está ensinando durante seu ministério isso. Deus está ensinando através do apóstolo Pedro: esta não é a vida boa. Armem-se com esse pensamento. É comum as pessoas falarem: puxa, olhando, nós somos humanos e nós fazemos esses questionamentos. Nós olhamos, tem tanta pessoa má nesse mundo e falamos: puxa, é justo que fulano passe por tanto sofrimento, é justo que essa pessoa da minha família sofra tanto quanto ela está sofrendo. Nós fazemos essas indagações, colocamos isso diante de Deus. Essas coisas nos perturbam muitas vezes. É justo que essas coisas aconteçam, e como Jesus disse: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. O autor de Eclesiastes, nós cantamos aqui sobre o texto de Eclesiastes, Salomão, ele vai dizer no capítulo 8, ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade. E ainda no capítulo 9, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. O pastor Newton falou um pouco sobre isso pela manhã. Em outras palavras, todos nós, tanto bons e maus, estamos à mercê de muitas coisas, das mesmas coisas, de doenças, da morte, enfim, de vários reveses que a vida traz, porque essa vida, nós vivemos no mundo mal, nós somos maus. Então, tanto ao justo como ao pecador, como Salomão vai dizer, sucede as mesmas coisas. Então, saiba disso, essa vida vai ser difícil, tem sido difícil, e não vai melhorar. É justamente para os nossos olhos e para o nosso coração, desejar cada dia mais a vinda do nosso Senhor. Mas será que o sofrimento é um castigo para nós? Uma injustiça da parte de Deus? É interessante como a palavra nos apresenta os sofrimentos para nós que cremos em Jesus. Os sofrimentos para nós, longe de ser um castigo, uma injustiça da parte de Deus, os crentes maduros veem o sofrimento como um privilégio. Isso que é o mais curioso que a Bíblia apresenta. Os crentes, aqueles que estão olhando para Jesus e não para as circunstâncias, encaram os sofrimentos com muita alegria. O próprio Senhor Jesus nos desafiou a olhar para os sofrimentos dessa perspectiva. Em Filipenses 1, verso 29, Paulo vai falar: porque vos foi concedida a graça de não somente credes em Cristo, mas também de padecerdes com Ele. Foi dada a graça, esse presente, não apenas crermos em Jesus, mas também de sofrermos com Ele. Privilégio, Paulo vai falar, de sofrer os sofrimentos ao lado de Jesus, de padecer os seus sofrimentos. Foi nos dada essa graça, não apenas de crer nele, mas também de padecer por Ele, com Ele. 1 Pedro 4, 14 a 16, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, glória a Deus por isso, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele vai fazer um adendo: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome. É motivo de glória o sofrer como cristão. Glorifique a Deus com este nome que repousa sobre nós, Cristo. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Glorifique a Deus com esse nome. Bem-aventurados sois vós. Mateus 5, Jesus está ensinando isso no Sermão do Monte.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, é o que o Senhor Jesus diz, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O Senhor Jesus, falando com seus discípulos, que estão sofrendo e que sofreriam por causa do seu nome, dizem: se alegre e exultem quando isso acontecer, porque grande é o galardão de vocês no céu. Em outras palavras, a nossa alegria não está em sofrer, mas nos propósitos de Deus e para a glória que nos espera, que está sendo fortalecida, inculcada, renovada, ampliada no nosso coração, à medida que participamos também dos sofrimentos de Cristo e com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. É o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12 e 13, o apóstolo vai dizer: não estranheis, portanto, fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se uma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro vai dizer isso: não estranhem quando esse fogo surgir, quando esse sofrimento chegar, como se fosse alguma coisa estranha, que não deveria estar acontecendo. Pelo contrário, alegrei-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, alegrei-vos exultando. Veja, é uma alegria participar dos sofrimentos de Jesus, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Alegrai-vos, porque vocês também vão participar da sua glória e da alegria de se encontrar com Ele. Essa é a perspectiva que a palavra nos traz, não como um castigo, uma injustiça da parte de Deus, mas um privilégio que nos é dado, por causa da glória a ser revelada em nós. Nós consideramos os sofrimentos, a partir então, queridos, de uma perspectiva celeste, uma perspectiva eterna, porque senão se cumpriria em nós aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se as nossas esperanças em Cristo se limitam apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato podemos sofrer, porque nós estamos certos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Por isso podemos nos considerar bem-aventurados quando sofremos ao lado de Jesus. E Paulo finalmente vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso 8 e verso 10, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E no verso 10 ele vai dizer: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Que privilégio! Eu considero tudo como refúgio, por causa do conhecimento de Jesus. E os sofrimentos nada são, se posto ao lado do que significa conhecer a Jesus, para conhecê-lo mais, para me identificar mais com Ele. Nada são os sofrimentos ao lado da glória que é conhecê-lo, amá-lo, experimentá-lo de uma forma mais intensa na minha vida. Como Paulo vai falar: quando sou fraco, então é que sou forte, porque nas minhas fraquezas repousa o poder de Deus. Então, se eu preciso ser fraco para provar mais da força de Deus, louvado seja o nome do meu Senhor. A comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Privilégio para nós, queridos. Onde está a nossa perspectiva? Para onde estamos olhando? Como nós temos vivido a nossa vida? Para onde nós temos entesourado? Qual tem sido a nossa perspectiva daqui? Estamos vivendo muitas vezes como gentios, como se aqui estivesse a vida boa, como os mal-aventurados, 1 Coríntios 19, as nossas esperanças estão todas aqui. Não, as nossas esperanças estão na glória eterna e devemos viver
com os nossos olhos, buscando e pensando nas coisas que são do alto. Então, primeiro, nós sofremos porque Cristo sofreu. E nós estamos caminhando para ser como Cristo, e não participar apenas da sua glória, mas também dos seus sofrimentos. Saiba disso. E Jesus nunca ocultou isso dos seus discípulos. Pelo contrário, como o pastor Newton bem disse, lembrando as palavras do Senhor: e vocês não vão embora também? Depois de duros discursos de Jesus, que as multidões falaram: dura essa palavra, quem a pode escutar? E começaram a deixar o Senhor Jesus, e voltando para os 12, falaram: vocês também não querem sair? Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então Jesus nunca escondeu aquilo que era esperado dos seus seguidores. Pelo contrário, sempre com todas as letras comunicou isso para eles, como nós vamos continuar vendo. Então sofremos porque Jesus sofreu. E a segunda razão que nós vemos é que sofremos para sermos santos. Veja a parte B do primeiro versículo. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, se Cristo sofreu para nos libertar do pecado, e nós estamos nos identificando com Jesus, nós fomos crucificados com Jesus para não servir mais o pecado como escravos. Então Jesus sofreu para nos livrar do pecado, e nós também sofremos para nos ver livres do pecado. Essa é a identificação que é feita do Senhor Jesus com seus discípulos. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Romanos 6, do 5 ao 7, fala: porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte também o seremos, na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Paralelo com aquilo que Pedro fala, mesmas palavras aqui, né? É a mesma ideia, só que com palavras diferentes. Quem morreu está justificado dos seus pecados. Assim como Pedro fala, sofreu na carne, deixou o pecado. Tomamos, queridos, a nossa cruz, a semelhança daquilo que o Senhor Jesus nos diz. Nós tomamos a nossa cruz para se cumprir o que diz a palavra de Pedro, para que no tempo que nos resta na carne, já não vivamos de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós sofremos para isso, para não viver mais de acordo com as paixões dos homens, mas de acordo com a vontade de Deus. Nos lembrando assim das palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando Jesus estava no relato de Lucas, capítulo 9, falando dos sofrimentos que seria necessário que Ele padecesse, né, falando assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E aí dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Como eu disse, Jesus nunca escondeu dos seus discípulos o preço que era necessário para segui-lo. Glória a Deus pela cruz de Cristo, mas pela nossa cruz, a semelhança de Jesus, que nós devemos tomar, que, como Jesus bem disse, significa negar a nós mesmos, nos abster das paixões do nosso coração. Gostei da parte da música ali do Vitor, que diz para nós ouvirmos o Senhor, não a voz do nosso coração. E é isso, esse é o desafio, é negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. E isso implica em sofrimento. Paulo vai dizer em Romanos 8, se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Dói, nós estamos mortificando a nossa carne com a graça de Deus que opera em nós. É um processo doloroso, esse processo de santificação, onde a imagem de Cristo está sendo lapidada em nós pelo Espírito. As lascas que saem machucam.
é um sofrimento, e esse é parte do preço a se pagar para ser discípulo de Jesus, negar a si mesmo, para viver para a glória de Deus, e para a edificação do nosso próximo, em amor ao nosso próximo. Se você for ver o texto, nós lemos até o verso 2, mas o verso 3 em diante, Pedro está falando sobre isso, de santificação. Veja, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Basta o tempo decorrido em todas essas coisas. Pedro está falando de santificação, de uma nova vida, e que isso envolve sofrimento. Por isso, armem-se dessa mesma atitude, tendo Cristo sofrido na carne, neste corpo, nesse corpo que se destrói, que se corrompe, armem-se também desse mesmo pensamento, à semelhança de Jesus. Nós estamos sofrendo para sermos santos, para participarmos da santidade do Senhor e provarmos cada vez mais na nossa vida. Quando Deus está falando ali através de Moisés, um dos seus propósitos, do porquê conduziu o povo pelo deserto, em Deuteronômio 8, verso 3, ele vai dizer: ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Em outras palavras, ele te humilhou, te deixou ter fome, fez tudo isso para que você aprendesse a confiar em Deus, não nas coisas que você possui. Você sofre para ser mais santo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Que não seja a nossa adequação da nossa vida, essa remodelagem da nossa vida à semelhança de Jesus. Nós estamos sendo lapidados a isso. E isso envolve sofrimento. Estamos sofrendo para sermos santos diante do nosso Deus. O sofrimento conduz o coração do crente a elevar Cristo como a prioridade máxima da sua vida e a amá-lo mais intensamente, priorizando sobre todas as coisas da nossa vida. Quando Jesus, em outra ocasião, em Lucas 14, grandes multidões estavam seguindo o Senhor. Jesus, voltando-se a essas multidões, disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Aí depois Jesus segue dizendo: qual de vós que vai construir uma torre, que primeiro não se assenta e veja os materiais que vão ser necessários para construir a torre, para que tendo começado a construir você não pare no meio? Ou qual de vocês que tendo 10.000 soldados vai guerrear contra um rei que tem 20.000 e vendo que está em desvantagem não manda um emissário lá para promover a paz, para não haver guerra? E Jesus conclui dizendo: assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E em outras palavras, Jesus está dizendo: calcule quanto custa para me seguir. Como eu disse, Jesus nunca escondeu isso. Jesus nunca prometeu muitos bens, prosperidade sem fim. Isso é criação humana. Jesus prometeu ser um manancial de águas vivas dentro de nós. Jesus prometeu nos satisfazer eternamente. Jesus prometeu dar descanso a nós, a ser o nosso bom pastor, a luz que ilumina o nosso caminho, o nosso mediador entre o Pai. Jesus prometeu muitas coisas, mas não uma vida farta, sem sofrimento. Pelo contrário, Jesus diz: calcule o quanto custa me seguir. E se você quer ser usado, você precisa renunciar a tudo quanto tem. Em outras palavras, eu preciso estar em primeiro lugar da sua vida. E isso vai custar caro para você. Por isso que Jesus disse que a estreita e apertada a porta é a porta que conduz para a vida, e são poucos que acertam por ela. Estava falando do preço que seria necessário ser pago
para viver com Jesus. A salvação é gratuita, é pela fé em Jesus, mas o preço que nós pagamos para segui-lo, para viver ao seu lado, é alto, é doloroso, e é sobre isso que Jesus está falando aqui. Saiba que os sofrimentos que nós vivemos, as abnegações, as fraquezas, as doenças, os cansaços, as perseguições, isso vai revelando mais também do poder de Deus sobre a nossa vida. Paulo, quando Deus colocou um espinho na carne na vida dele, ele relata isso, 2 Coríntios 12, diante da grandeza das revelações que ele recebeu. Deus colocou um espinho na carne, nós não sabemos o que é ao certo, mas nós entendemos pelo contexto que deve ser alguma coisa que não está relacionada ao pecado, talvez alguma doença, alguma enfermidade, alguma condição crônica sobre a sua vida, e Paulo pediu 3 vezes para que o Senhor tirasse sobre ele, e Deus falou: não, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo vai dizer: muito mais então me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, porque quando sou fraco, é então que sou forte. Em outras palavras, ali quando Paulo fala em Filipenses capítulo 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo começou a ter prazer nos momentos de fraqueza, porque é quando ele via todas as circunstâncias adversas ao redor dele, que o poder de Deus se manifestava de uma forma tão clara sobre a sua vida. Ele provava de Deus de uma forma única naqueles momentos, e ele começou a ter prazer nesses momentos de sofrimento, não por causa do sofrimento, mas por causa daquele que estava com ele no sofrimento e o sustentava em pé, e assim provava mais do Senhor. Então aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque Deus, em outras palavras, está sempre comigo, me sustentando com sua destra fiel. Irmãos, algo bom só vem com esforço. Não é assim no nosso trabalho, não é assim nos estudos. Se você quer ser aprovado, você precisa ralar. Se você quer se dar bem no seu trabalho, você precisa se esforçar. Isso envolve abnegações, sofrimentos, suor. Se nós fazemos isso por coisas terrenas, por mais que elas sejam espirituais, como não vamos fazer com aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus? Uma vida de oração, uma vida de estudo da sua palavra, uma dedicação às coisas do Senhor, à igreja de Deus, aos nossos irmãos. Quanto mais essas coisas que são excelentes nelas mesmas, nós não vamos nos dedicar para elas e se entregar realmente diante do Senhor. E o terceiro e última razão pela qual nós sofremos, que nós vemos nesse texto. Então sofremos porque Cristo sofreu, sofremos para sermos santos, e sofremos para que outros sejam santos. Sofremos para que outros sejam santos. Versículo 8 e versículo 10 de 1 Pedro capítulo 4, dentro desse contexto de sofrimento, de sacrifício, Pedro vai dizer: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele está falando de amor. E que amor é esse? Ágape. E como é o amor ágape? Amor sacrificial. É isso que está na mente de Pedro. Um amor que se sacrifica pelo outro. Então saibam disso, o sofrimento não é apenas para se identificar com Cristo, para você ser santo, mas para que o outro seja santo. Vem reveses na nossa vida para que o outro ganhe, e glória a Deus por isso, porque Deus não está apenas trabalhando na nossa vida com o nosso sofrimento, mas também Deus traz sofrimento para nós, para dar para o outro, e para usar a nossa vida para este fim. Para isso para o mundo é loucura, mas para nós, que fomos alvo do amor de Deus no Cordeiro, que vai para o matador,
para nós faz todo sentido, porque nós também não merecíamos nada, mas Cristo abraçou o sofrimento, espontaneamente deu a sua vida por nós, que não valíamos nada, que éramos pecadores, inimigos de Deus, mas Cristo voluntariamente, espontaneamente se sacrificou, sendo o ápice de todo sofrimento, para que nós tivéssemos o ápice de toda alegria, que é vivermos para sempre ao lado do Senhor. E a semelhança do que Deus fez com o seu Filho, Deus está fazendo com seus outros filhos, sacrificando-nos para que o outro seja abençoado. E glória a Deus, porque nós estamos comungando com os sofrimentos de Jesus, como o cordeiro que vai para o matadouro. Nós, a semelhança, estamos seguindo os seus passos. Deus está fazendo em nós, pequenos cristos, cristãos, o que fez com o seu Filho. Sacrificou para que os outros fossem abençoados. Isso que significa amar o próximo. É isso que Pedro está dizendo, esse amor intenso. A palavra intenso talvez seja mal traduzida, é um amor contínuo, um amor perseverante, um amor constante. É isso que Pedro está dizendo, um sacrifício constante. Como Paulo vai falar, que é o nosso culto racional a Deus. 1 Tessalonicenses 1, Paulo louva a Deus pela vida da igreja, por causa da abnegação do seu amor, um amor abnegado, um amor que abre mão dos interesses pessoais em favor do outro. 1 Coríntios 13, o pastor Newton pregou, o amor tudo sofre, o amor está disposto a passar o que for, por causa do bem do outro, da necessidade do outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Essa é a implicação. Mateus 20 vai dizer que, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Paulo vai dizer em Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Estou sofrendo as dores de parto, mas é por uma boa razão, para que Cristo seja formado em vocês. Estou disposto a abraçá-la, as dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. Eu me entrego a essas dores, para ver Cristo formado em vocês. 2 Coríntios 12, Paulo falou, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não procuro os vossos bens, mas vou atrás de vós outros. De bom grado me gastarei, e me deixarei ser gastado, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, menos serei amado. De bom grado me gastarei, e me deixarei gastar, em prol da vossa alma. O quanto nós temos nos desgastados pelo outro. Na verdade, amamos muito a nossa vida. É por isso que Jesus falou, aquele que não perde a sua vida por mim, não vai achá-la. Aquele que quer preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a vida por minha causa, achá-la-á. Perder a vida é isso, é seguir os passos do cordeiro que vai para o matadouro, comungando com os seus sofrimentos, para a glória de Deus e por amor ao nosso próximo. Como eu disse, para nós faz sentido, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Só podemos revelar, expressar aquilo que recebemos. Nós podemos amar sacrificialmente, porque fomos amados assim, na cruz de Jesus. Paulo disse, agora me regozijo, veja, é o privilégio, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu me alegro em participar das aflições que ainda resta se cumprir em mim, essas aflições de Cristo, essa comunhão com os seus sofrimentos em favor da sua igreja. Eu me alegro de entregar a minha vida por amor à igreja de Jesus. É isso que Pedro está dizendo, Paulo está dizendo. Em Efésios 4, ele vai dizer, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em outras palavras, se esforce com tudo que vocês têm. Só faltou ele falar, se sacrifiquem para preservar a unidade da igreja. Os irmãos bem unidos, crescendo,
Se sacrifiquem por isso. Atos 20, em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber, há maior felicidade em repartir o que nós temos, a começar da nossa vida, do que receber dos outros. Por isso é o privilégio aqui. Saiba que a maturidade na vida cristã, ela é igualmente proporcional ao quanto nós nos dedicamos para o outro. E a imaturidade é o quanto a gente vive para nós. Então, quando Cristo está sendo moldado em nós, quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, esse bem é termos uma vida cada vez mais voltada para o outro. Então, quando você sofre alguma coisa, você sofre porque Deus está moldando em você um coração mais voltado para o outro, que vê menos o próprio sofrimento e vê mais o sofrimento do outro. É isso que Deus está fazendo em nós. Esse é o bem que Deus está derramando em nós sem medida. E Deus usa tudo para isso. Casamento para isso. Usa os filhos para isso. E como empobrece a vida aqueles que decidem não se casar, decidem não ter filhos. Claro que tem razões específicas e pontuais, exceções, mas muitos do que decidem não ter filhos, decidem por quê? Porque querem salvar a própria vida. Não querem perder a vida, não querem perder a liberdade, não querem perder dinheiro, não querem perder a disposição de ir em um lugar, ir no outro. Dá muito trabalho, é verdade, dá muito trabalho servir ao Senhor Jesus, se sacrificar para o outro. Nós somos chamados, por isso, armem-se com esse pensamento. Você quer ser discípulo de Jesus? Desista da própria vida, para que o outro viva. Esse é o chamado. Para isto mesmo fosse chamados, porque Cristo sofreu no seu lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, por suas pisaduras fosse sarados. Saiba, Deus está moldando dia a dia em nós a figura do servo sofredor, do cordeiro que vai para o matador. Eu termino com o texto, alguns versículos de Isaías 53. Versículo 3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Verso 10 e 11, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus deseja então, como nós já falamos, ser glorificado em nós, à medida que participamos dos sofrimentos de Jesus. Se disponha nas mãos de Deus. Amém?